Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre dois jogadores chegando, para o Cruzeiro para essa atual temporada, para o seu time da categoria de base, porém já mostra aí que o Cruzeiro está se movimentando no mercado em busca de jogadores, no caso para as suas categorias, porque teve uma reformulação muito grande do início dessa temporada para agora. Mesmo que seja, por exemplo, jogadores do time sub-20, por exemplo, indo para o time principal, ou jogadores sendo promovidos para a categoria sub-17, sub-20, é óbvio que vai tendo, a retirada de jogadores e chegada de alguns novos, que sinceramente achei bem interessante, que eu vou mostrar aqui então para vocês, e também falar um pouco sobre a categoria de base do Cruzeiro, onde tem dois jogadores que a torcida tem cobrado bastante para ver eles mais em campo e tudo mais, que não tem acontecido nesses últimos jogos do Cruzeiro, e uma das poucas críticas à torcida em relação ao Seabra, que por incrível que pareça, seria dele estar utilizando menos a categoria de base do que era de se esperar. Será que faz sentido? Pelo menos nesses dois jogadores que eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e estamos bem perto aqui dessa marca de 43 mil inscritos aqui no YouTube. Então, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, que falta aqui um pouco menos, de 120 inscritos para chegarmos aqui a essa meta. Então, se você puder se inscrever, deixar seu like, certamente nos ajuda bastante. Tem aqui o salve também para vocês, que é pro Pereira Sávio, muito obrigado. Ele que é lá de Uberlândia, mais um aqui de Uberlândia também me acompanhando. Quer aparecer aqui no próximo vídeo, deixa aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, que eu mando um salve no próximo conteúdo. Então bora aqui dar sequência no vídeo. Quero começar falando, inclusive eu vou deixar até aqui um print lá de um portal aqui, Cruzeiro Maior do Estado, muito obrigado aí a página lá no Instagram, que postou falando sobre os jogadores do Cruzeiro da base não terem oportunidades, onde no jogo então entre Cruzeiro e o Alianza, tá aqui, entrando o Ramiro e o Neres no final ainda da segunda etapa. Se eu não estiver enganado agora, foi nos 35 minutos, 36, alguma coisa assim, quando o Cruzeiro vencia por 2-0, E até ele cobra, cadê o Vitinho, por exemplo, o Robert, dois jogadores que vinham jogando, com frequência na categoria de base. Tirando o Robert, o Vitinho ainda, por exemplo, nem estreou na equipe principal do Cruzeiro. Então acaba que gera uma pressão e uma cobrança em cima da torcida sobre o Seabra. Até poderia entender, por exemplo, que ele evitou de colocar os jogadores da base porque estava 2-0, o Cruzeiro poderia levar 2-1 e sofrer uma pressão. Talvez, mas eram opções para o ataque, Então acaba que o ataque não faz muita diferença, mas no caso, colocando o Neres no lugar de um defensor e o Ramiro no lugar do Lucas Silva. Então acaba que reforçou a defesa. Só que acho que sim, pelo menos um desses jogadores merecia um pouco mais de espaço. O Vitinho, mais especificamente, tem aí apenas 20 anos de idade. Pelo Cruzeiro, não estreou ainda como profissional. É engraçado isso porque, ele já ficou no banco de reservas contra a Universidade Católica do Chile, contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória e agora contra o Alianza, num espaço aí de um mês, Ficou em 4 jogos no banco de reservas, mas não entrou em nenhum. E nem foi só nos jogos em casa, Não é à toa que ficou em 3 desses foram fora de casa, então não teve esse espaço ainda para ser um meia de criação, que ele pode atuar como se fosse no lugar do Matheus Pereira ou até mesmo do Matheus Vital, que vai ficar quase 2 meses fora, infelizmente, e acaba que ele poderia ser uma alternativa para esse setor. Pelo Cruzeiro jogou a Copa São Paulo desse ano, foi muito bem, 9 jogos, deu 2 assistências, ano passado já tinha jogado 34 jogos e 7 gols, vale lembrar que ele não quer dizer que ele ainda não estreou profissionalmente, até porque ele já tinha jogado em 2022 2 partidas pela Ponte Preta antes de se transferir para a base do Cruzeiro. Já tinha feito 2 jogos como profissional na Ponte Preta e é um jogador que vem pedindo espaço, na minha opinião, ainda mais agora com essa ausência do Matheus Vital, pode ser sim um excelente, um 12º jogador basicamente. Bom, outro aqui no vídeo em relação ao Robert, ele que também, bem jovem, 19 anos de idade, fez um gol importantíssimo ano passado na reta final da Série A, onde foram dos 9 jogos que ele disputou, marcou esse gol diante do Goiás, foi muito importante naquela época para o Cruzeiro conseguir a permanência na primeira divisão, e assim, até se esperava de que ele teria mais espaço nesse ano, que não foi o que aconteceu. Inclusive ele completou recentemente 19 anos, ele tinha 18 ainda no final do ano passado. Nesse ano, diferente do Vitinho, ele já entrou em campo, foram 9 jogos disputados e 1 assistência, porém tem jogado com pouquíssima frequência. Dos últimos 5 jogos do Cruzeiro, todos ele ficou pelo menos no banco de reservas, então faz parte já da equipe profissional, não é à toa que nem jogou a Copa São Paulo desse ano. Jogou o último jogo contra o União La Calera, aquele empate fora de casa em 0-0 no Chile, 14 minutos, e antes 10 minutos no duelo contra o Fortaleza, naquele empate em 1-1, ele entra logo na sequência, ele e o Matheus Vital, e o Cruzeiro consegue o empate. Enfim,
Acho o Robert também um bom jogador, ainda mais para uma posição de ponta, né? É uma pena que ele não é ponta direita, porque senão poderia até ter tido um pouco mais de espaço. E acho que cabe sim essa crítica por parte da torcida para o Seabra, porque eu acho que eu também esperava um pouco mais de espaço para esses jogadores. Porém, acho que ainda tem um projeto interessante, tem alguns outros jogadores como o João Pedro que vai sim merecer mais espaço muito em breve, e vamos ver, né, como que vai ficar a situação dos jogadores da base, junto com outros que já são mais veteranos e que sempre vinham jogando com frequência, né, seja no caso do Ramiro, do Neres, ou às vezes, por exemplo, do Palácios, que poderia ser um espaço por exemplo, o Everton, que foi emprestado e está de volta, ou até para o Juan Santos, né, antes dele ser emprestado para o Vila Nova. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado também para vocês da Máxima FC, onde nessa semana tem esse bolão aqui, ó, gratuito, com R$500 em premiações. Como que funciona? Você dá o seu palpite, registrando aqui pelo link embaixo na descrição, gratuitamente, tá, gente? Ainda você ajuda aqui o canal, você faz lá seu registro e aí vai ter esses jogos aqui, ó, disponíveis para você dar o seu palpite. Você ativa aqui as opções de mostrar as odds, que aí vai mostrar quem que é favorito, né? Então, acho que esse jogo aqui vai ficar 1-0. Você vai lá e coloca o seu palpite, ou esse aqui vai ficar 2-1, coloca lá o seu palpite também para esse jogo. E lembrando, né? Vai ter essa premiação de R$500, não somente para quem acertar tudo, mas sim, geralmente 20, 25 premiados com esse bolão gratuitamente. Então, toda semana tem lá na Máxima, esse gratuito, ou algumas opções de R$2, R$5, R$10, todos os dias. O link está aqui embaixo para vocês na descrição. E para terminar aqui então, quero falar sobre alguns jogadores chegando para a categoria de base. Muito obrigado aí ao portal Crias da Toca que trouxe essa informação. Ó, primeiro aqui é do reforço aqui chegando o Cadu Rocha. Ele que é um jogador então que vem para a equipe sub-15 do Cruzeiro, que estava por último no Vila Nova de Goiás, que teve um bom desempenho. 35 gols e 20 assistências, né, pelo clube, realmente números interessantes, e é raro achar os números, né, do jogador quando está na categoria de base, mas com um número bem interessante, então, chegando aí para o Cruzeiro. Eu não vi ainda qual que seria a posição dele, se seria, por exemplo, centroavante ou ponta direita, né, porque com esses números só pode, porque é números muito interessantes mesmo para a categoria de base, e mais um que o Cruzeiro trouxe, então, né, de olho na sequência da temporada. E outro aqui também no vídeo seria que o atacante Luiz Fernando, que chega então de uma equipe chamada Trieste, é isso o nome? Rapaz, difícil. Trieste, é isso, vem para a equipe sub-15 do Cruzeiro. Enfim, não consegui achar os números dele aqui nessa última temporada, mas chega com potencial também bem interessante para a equipe sub-15, né, da Raposa, que é igual eu falei, o que eu tenho gostado dessa gestão nos últimos 4 anos, 3 anos no Cruzeiro, é que a categoria de base tem jogadores muito mais jovens do que eles são, né? Então, por exemplo, eu nem confirmei a idade, mas pode ser que eles tenham 14 anos, por exemplo, 13, e cheguem para jogar no time sub-15, né, do Cruzeiro. Ou, por exemplo, a equipe sub-17 do Cruzeiro, com vários jogadores de 15, 16 anos, e a própria equipe de sub-20, que raramente vai ter um jogador de 20 anos, vai ter tudo 17, às vezes 16, 18, no máximo 19 anos, quando eles já estão indo, né, no caso, para o profissional. Então, assim, realmente eu acho que pode ser uma alternativa interessante para o Cruzeiro subir mais jogadores da base, e até complementando, né, aquilo que eu havia falado na parte 1 desse vídeo. Então, mais alguns reforços chegando para a equipe agora de base. Já tinha trago também outros aqui para a categoria sub-17. Achei interessante também que o Cruzeiro tem feito cada vez menos contratações para o seu time sub-20, o que reflete isso, né, Gustavo? Que tudo bem, vai ter alguns jogadores que podem ser exceção e chegar, só que no geral já tem trago, né, esses reforços para opções, por exemplo, para sub-15, para o time sub-17, e esses caras, ano que vem, daqui 6 meses, por exemplo, vão integrar a equipe principal da categoria de base, né? Então é melhor você já ter um jogador há 2 anos, 1 ano e meio na sua categoria e chegar para o time sub-20, do que você trazer, por exemplo, um atleta do São Paulo, do Palmeiras, enfim, que eu acho que é uma opção muito interessante que o Cruzeiro tem feito nesses últimos meses. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdo também estão aparecendo aqui na tela final para vocês, e nos vemos aí numa próxima. Valeu!